1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o Deus vivo e poderoso. Evangelho esse revelado única e exclusivamente a um só homem na face da terra, chamado o nosso irmão, o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20. Paulo, na despedida, diz essas palavras a Timóteo. Timóteo era um rapaz que se converteu ouvindo a graça de Deus através do apóstolo Paulo, né? Foi ouvindo a pregação do apóstolo Paulo que esse rapaz aqui, Timóteo, se converteu de fato e de verdade à graça de Deus. É isso que você, jovem, você que está aí dentro do sistema religioso, você jovem, obreiro, evangelista, deveria seguir e prestar atenção em Timóteo, que era um jovem assim como você, que ouviu as palavras da graça de Deus e atendeu a todas elas, né? Tanto é que o nome dele está aqui na Bíblia. E o apóstolo Paulo, veja, apesar de ele ser um rapaz jovem, o apóstolo Paulo confiava muito nele e ensinou muitas coisas a ele. Não ensinou ele a fazer campanha não, tá? Voto, sacrifício, ficar pela rua vendendo bolo para levar dinheiro para líder religioso, né? Pelos mercados, pelas feiras, pedindo cesta básica, pedindo alimento, para poder levar para dentro da instituição religiosa, para depois dizer que foi a instituição religiosa que deu às pessoas mentiras, né? Alimentar as mentiras dos líderes religiosos, não. Esse aqui ouviu e aprendeu as palavras do Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo aqui estava se despedindo, porque o apóstolo Paulo já sabia que já era chegada a hora da sua partida desta terra, né? Ele já tinha sido comunicado pelo Espírito Santo. Então ele diz aqui o conselho final e a bênção apostólica, tá vendo? Foi abençoado, né? 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz para Timóteo o seguinte: Eu e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Tá vendo? Falou Timóteo, guarda o que te foi confiado, meu filho. O que foi confiado a ele? A verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Guarda o que te foi confiado, evitando, olha o que ele mandou, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco, ou a graça de Deus seja com você. Evitar o quê? Os falatórios inúteis. Não vá na onda desses teólogos, desses padres, desse falso evangelho. Digamos hoje, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para ele. Não vá na onda de campanhas, de votos, de sacrifício, desses ensinamentos do Macedo, do Valdemiro, do Silas, de filósofos, de gurus, né? De sábios desse mundo. Não, evita isso, entendeu? Porque muitos que se meteram nisso, o que é que acontece? Se desviaram da fé, da verdadeira fé, né? Evita isso. E a graça de Deus seja com você. Aí aqui, em 2 Timóteo, que fica logo do lado, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz também a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Aí ele diz aqui: por esta razão te admoestro que reaviveis o dom de Deus que há em ti,
Tá vendo? Ele disse, eu quero mostrar a você que você reavives, né? O dom de Deus que há em ti, já estava nele, tá vendo? O dom. Pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, né? Você vê que ele está preparando Timóteo, o rapaz, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de moderação, tá vendo? Você já viu um povo mais covarde, desculpa dizer, falar dessa maneira, do que esse povo chamado evangélico? Como assim, irmão? Eles têm medo de tudo. Eles vivem com medo, com depressão, síndrome do pânico. Por que eles vivem assim? Porque os líderes que eles seguem vivem 24 horas exaltando o diabo, dizendo que o diabo pode entrar na vida deles, que o diabo pode destruir a vida deles, que o diabo pode tirar a salvação deles, que se eles saírem de dentro dessas igrejas, de dentro desses covios de salteadores, né, que isso não é igreja, coisa nenhuma, nunca foi, são bancos, né? São um verdadeiro comércio, que se eles saírem dali de dentro, deixarem de servirem a eles dizem que é para Jesus, que é para Deus, mas não é. Que eles vão voltar 7 demônios neles, que isso e que aquilo. Então é um povo que vive apavorado. E cuidado com a besta, e cuidado com o inferno, com o apocalipse, né? Com o lago de fogo, com o tranca-rua, com o Exu Caveira, com a pombagira, com tudo que não presta, saci, pererê, cuca, ET, tudo que não presta, eles tocam o terror, principalmente em obreiros, membros, jovens, evangelistas, né? Por que eles tocam o terror, colocam medo? Para que a pessoa fique aprisionada na sua mente e ali dentro servindo a eles, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, reavive, Timóteo, o dom de Deus que está em ti, não é que estará um dia, quem sabe, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, tá vendo o que ele está dizendo? Não sou eu que está dizendo, não, é o apóstolo Paulo. Ou você não acredita que o apóstolo Paulo é um homem de Deus, né? Quem tem mais autoridade para falar? O Valdemiro, que está vendendo semente de feijão por R$1.000, ou o apóstolo Paulo, que está aqui, né? Na Bíblia. Ele está dizendo aqui, ó, porque Deus não nos tem dado ou não nos deu espírito de covardia, tá vendo? Mas de poder, de moderação, de amor e de moderação. O que é moderação? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, né? Moderada. Já viu como anda essa gente aí? Os pobres, coitado, povo de Deus, tudo assombrado. Tá amarrado para lá, tá amarrado para cá. Elas não podem ver balançar uma folha que já amarra com medo, né? São pessoas que têm insônia, pesadelo, não dormem à noite. Vê diabo em tudo e em todos. Ela vive 24 horas com Deus e com o diabo na mente. Então como é que uma pessoa dessa vai ter vida? Como é que uma pessoa dessa vai ser feliz? Ela só se sente bem, ela, ele, quando estão ali dentro daquele templo, orando, né? Quando a pessoa coloca os pés lá fora, pronto. Ela já não confia mais em nada, ela já tem medo de tudo. Eu conheci pessoas que diziam assim, olha, eu me sinto tão bem aqui, dentro deste lugar. Se eu pudesse, eu trazia minha cama para aqui, porque eu só sinto paz aqui. Não é? A pessoa está totalmente alienada. Ela não consegue, ela está igual um peixe fora d'água quando ela está ali. Quando ela sai dali de dentro daquele sarpão, daquele aquário, que ela sai fora, está no mundo, que eles dizem, né? E está vivendo, né? Sai do lado de fora, como pessoas normais, onde tem os seres humanos normais. A pessoa se sente no inferno. Ela não consegue mais viver com a sociedade, conviver, né? Nem com a própria família. Tem mulher que vê demônio no marido, vê demônio no filho, vê demônio no gato, no cachorro, no passarinho, debaixo da cama, em cima do telhado. Tem pessoas que vê demônio em tudo, depois que entram nesses lugares. Tudo para ela é demônio.
Vê demônio no patrão, vê demônio no amigo, vê demônio nos irmãos. Então, como é que uma pessoa dessa não vai ficar com problemas mentais? Né? Uma prova disso você vê aí, você que anda nas metrópoles aí, você vê nas praças, né? Pessoas gritando, né? Jesus está voltando, se arrependa, e o Apocalipse. Aquela pessoa ficou o quê? Louca. E quem colocou aquela pessoa louca? O líder religioso, que está numa boa, curtindo em Miami, andando de lancha, né? De avião, de helicóptero, comendo as melhores comidas, tomando as melhores champanhes, enquanto a pessoa que foi explorada, teve a sua mente destruída por mentiras, por fanatismo, está lá na Praça da Sé, dentro dos trens, perturbando as pessoas. Né? Já viu essa gente que você está no trem, no ônibus, seja lá onde for, a pessoa começa a pregar, achando que está fazendo a obra de Deus, está ganhando almas para Jesus. E vai alguém reclamar para ver que está fazendo zoada. A pessoa tá ali num trem, num ônibus, numa coisa, a pessoa está em paz ali, está quieta. Né? Às vezes está lendo um livro, tá ouvindo alguma coisa, chega o irmão, o salvador da pátria, querendo salvar todo mundo. Né? Pessoa inconveniente, Jesus nunca fez isso, nem os apóstolos. É, né? Não. E aí vai alguém reclamar para ver. Ele já começa a amarrar, dizer, olha aí, ó, o diabo não quer deixar eu pregar a palavra de Deus. Aí começa a jogar aquelas pessoas que estão no trem, no ônibus, contra a pessoa. É, né? Mas agora muitos estão se dando mal, esses que ficam aí dentro do trem. As pessoas estão indo para cima agora. Vocês vejam que situação que esses líderes religiosos colocam o povo de Deus. Tudo isso eles aprendem aonde? Dentro desses templos religiosos. Todos eles, principalmente os evangélicos. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, né? De medo, de nada disso, mas de poder e de moderação. Aí ele diz, por esta causa, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 6, ele diz, por esta razão, te demonstro que reaviveis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, tá vendo? Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é esse Evangelho fake news que está por aí. Esse falso Jesus, esse Jesus pirata do Caribe, que está aí mandando você fazer fogueira santa, Esse não é Jesus, não. Esse é o Jesus do Macedo. Esse Jesus que só lhe abençoa ou só está bem com você se você der o seu dinheiro para os líderes religiosos. Não, esse não é o Senhor Jesus, não. Hã? Esse aí é o fake news. Diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 9. Procure aí na sua Bíblia, faça um exercíciozinho aí. Você que não lê nem a Bíblia mais, você fica esperando ele pegar o líder religioso seu líder, pegar 2, 3 versículos para fazer campanha. Vá ler a palavra de Deus. Deixe de preguiça. Né? Diz aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, né? Ele diz aqui, ó, que nos salvou. Antes ele diz aqui, ó, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim, não te envergonheis, portanto, do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que esse Evangelho fez. Que nos salvou, tá vendo? O poder de Deus, o Evangelho do poder de Deus, é esse Evangelho que nos salvou. Não é nos salvará. Um dia, quem sabe, quando entrar num sistema religioso, batizar em água, fazer falsa santa ceia, levantar a mãozinha para aceitar Jesus, não. Que nos salvou e nos chamou com soberana
Ou seja, nos chamou com santa vocação. Quem chamou? Foi o pastor que lhe chamou lá na frente? Você não. Olha aí. Que nos chamou a todos nós com santa vocação. E não segundo as nossas obras. Tá vendo? Não importa as suas obras. Não importa as minhas obras. Não importa as obras de ninguém. Você não pronuncia o nome de Jesus, ou mesmo você que está perdido aí dentro do sistema religioso, sem entendimento, foi Deus quem lhe chamou. É claro que Deus vai abrir os seus olhos a qualquer momento e vai lhe mostrar a verdade. Mesmo que você esteja aí com raiva até de mim, porque estou aqui anunciando o Evangelho para você. Ele te chamou, né? E quando ele lhe chamou? E diz aqui, ó, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. É o apóstolo Paulo. Se você tiver algum problema, vá conversar com o apóstolo Paulo, tá? Que é ele que está falando aqui. Que nos chamou, que nos salvou. Tá vendo? Primeiro salvou e nos chamou com santa vocação. É uma vocação, tá vendo? Não segundo as nossas obras. Não importa, não é por suas obras. Deus não chama ninguém por causa das suas obras, seja ela qual for. Ainda tem uns que têm a petulância de dizer que está fazendo a obra de Deus. Que obra? Não é segundo as nossas obras, né? Mas conforme a sua própria determinação. Quem é que determinou isso? Quem é que teve vontade e desejo disso? Deus. Mas segundo a sua própria determinação e o quê? E o quê? E graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Olha aí. Que nos foi o quê? Dada. Foi vendida? Foi campanha? Foi voto? Foi sacrifício? Foi fogueira anta de Israel? Não. Que nos foi dada em Jesus Cristo. Quando foi dada? Antes dos tempos eternos. Meu Deus. Isso é muito, a graça de Deus é muito linda, muito profunda, muito rica, muito tudo. Deus já nos salvou, já nos escolheu, já nos chamou, já nos fez tudo. Antes dos tempos o quê? Eternos. Mas irmão, o que é isso aí? Tempos eternos. Não tem o tempo do homem, tempo físico aqui, tempo desse universo. Não é esse tempo, não. Antes. Nós vamos falar aqui a respeito do tempo em um outro vídeo. E você vai ver o que significa isso aqui. Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos existia o universo? Existia a Terra? Existia planetas, galáxias, estrelas? Existia alguma coisa? Não. Antes, não é no tempo eterno, é antes, quer dizer que tem outro tempo antes do eterno. Você está vendo a grandeza de Deus? Você está vendo de que Deus é que nós estamos falando? Que esses líderes religiosos não têm um pingo de temor. Sabe por que eles não têm temor? Porque eles não sabem quem é Deus. Porque se eles tivessem esse entendimento, a primeira coisa que eles iriam fazer é chamar todo o povo da igreja, que eles dizem que é a igreja, e devolverem tudo que eles roubaram do povo até hoje, usando indevidamente a palavra de Deus. Eles iam ficar tão aterrorizados, apavorados, que eles iriam devolver centavo por centavo. Eles iam ficar só com a roupa do corpo, como eles mesmos dizem que só tem a mala e a roupa do corpo. Aí sim, eles iam... É porque Deus ainda não abriu os olhos deles. Então, eles estão há anos mentindo, manipulando a palavra de Deus. Eles viram que não aconteceu nada, mas uma hora Deus vai estatalar os olhos deles e eles verão com quem é que eles estão tentando brincar. É, não é? E é uma coisa séria. E olha com quem é que eles estão brincando. Vamos lá de novo? 2 Timóteo
no capítulo 1, no versículo 9. Olha o que Deus fez com a gente. Que nos salvou. Quando? Ah, irmão, quando eu entrei lá na igreja, aceitei Jesus, entrei lá naquela piscina de água, no rio, seja, não. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Peraí. Foi dada mediante o Senhor Jesus antes dos tempos. Onde que eu estava antes dos tempos eternos? Aí, eu nasci há pouco tempo, estou no século 21. Como que Deus fez isso, né? É assunto para o outro vídeo, mas vamos lá. Versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 10. Olha o que ele está dizendo, que tudo isso que Deus fez, né? Que tudo isso que Deus já havia determinado, que Deus já tinha determinado, se cumpriu. Aí ele diz aqui, ó. Ele diz aqui no versículo 10, e manifestada agora, tá vendo? Pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, tá vendo? Tudo isso que Deus já havia feito, o apóstolo Paulo estava dizendo que já tinha sido se cumprido ali na cruz. E manifestada agora. O que é manifestar? Manifestar é surgir, é aparecer, né? E manifestada agora, né? Pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Olha lá, olha que maravilha. O qual não somente destruiu a morte. Olha aí. Fez o quê? O que é que Jesus fez? O Senhor Jesus fez? Destruiu a morte. E como é que esses líderes religiosos estão dizendo 24 horas que você pode perder a salvação, pode ir para o inferno, pode morrer eternamente? Como é que você vai morrer eternamente? Não existe morte. E até uma colocação errada, né? Até mesmo o que eles falam está errado. Está errado em todos os sentidos. Irmão, você vai morrer eternamente, a morte eterna. Olha, quem está morto não está vendo nada, nem que seja eternamente. Né? Como é que você pode ser pego ou aprisionado eternamente por uma coisa que o Senhor Jesus destruiu? Está vendo que eles são incrédulos? Está vendo que eles negam o Senhor Jesus Cristo? Porque se eles dizem que uma pessoa pode morrer eternamente, que essa coisa chamada morte pode aprisionar essa pessoa eternamente, essa força chamada morte, eles estão querendo chamar o Senhor Jesus de quê? De mentiroso. Né? Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. É o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus... Isso aqui é para você que vive morrendo de medo de ir para o inferno, de morrer eternamente, de ir para o lago de fogo, de ir para isso, para aquilo. Fique tranquilo, irmão. Isso aí é eles tocando o terror em você, para você não sair daí de dentro, não sair das garras deles, para manipular as pessoas. Versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 10. Olha lá. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Olha lá o que ele fez. O qual não só destruiu a morte, como nos trouxe a luz, a vida e o quê? E a imortalidade mediante o Evangelho. Tá vendo? A imortalidade mediante o Evangelho. Que Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, ali não é Evangelho. Ali é livros históricos. Só quem tem o Evangelho é esse aqui que está falando, o apóstolo Paulo.
A ele foi dado, foi revelado esse evangelho que você está ouvindo agora. Que nós estamos aqui também fazendo o mesmo, passando o evangelho. Assim como ele falou para Timóteo levar o evangelho, nós estamos fazendo o mesmo. Timóteo não está mais aqui. Né? Timóteo já fez a parte dele. Na época dele, o apóstolo Paulo partiu, foi para a glória, para a pátria. Ele continuou, partiu também e agora somos nós, pleno século XXI, que estamos aqui. Enquanto houver gente na terra, nós não está aqui. Nós também vamos partir. Se Jesus não se manifestar antes, enquanto houver terra, enquanto houver mundo, enquanto houver gente, esse evangelho aqui tem que ser anunciado. Né? Jesus pode voltar no bom sentido, pode se manifestar a qualquer momento. Porque Jesus não está lá no céu não, tá? Se engane não, ele está aqui. Ele mesmo não disse? Aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu me farei o quê? Presente. Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, você tem. Mas eu estou com dúvida. Mas você está mandando eu buscar o Espírito Santo. Você vai buscar até você morrer. Porque você não pode buscar alguém que já está dentro de você. Né? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E quem é Deus? Jesus. Se ele está dentro de mim, está dentro de você, onde é que nós estamos? Nesse exato momento. Dentro do planeta Terra. Sim ou não? Ou você está em Marte, Saturno, em algum lugar? E aonde está o Espírito de Deus? Dentro de você. Aonde está Jesus? Dentro da gente. E como é que Jesus vai voltar? Ele já está aqui. Ele vai apenas se manifestar. Esqueça essa palavra, Jesus vai voltar. Ele não vai voltar para lugar nenhum, porque ele está sobre todo o universo. A presença de Deus está em cada milímetro e centímetro desse universo. De uma formiga até o maior planeta, a maior galáxia que você imaginar. A glória de Deus está sobre todo o universo. O que ele vai fazer é se manifestar em fração de milésimo de segundo. É isso aí que eles falam que Jesus vai voltar. Eles estão pensando que Jesus vai vir assim, voando com um monte de anjos. Eles estão enganados. Ele vai se manifestar. Vamos lá? E ele diz aqui, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não somente destruiu a morte, como nos trouxe também a luz, tá vendo? A luz do Espírito. A vida, que vida? A eterna. E a imortalidade. O que é imortalidade? É uma coisa que não morre nunca mais, né? Mas irmão, mas eu não vou morrer? Não, quem vai morrer é o seu corpo, vai pro caixão. Seu espírito não morre. Tem um corpinho novo, 0 bala, 0 quilômetro para você te esperando. Não se preocupe com isso não. E essa morte, irmão? E por que você está dizendo que Jesus destruiu a morte? Por que as pessoas morrem? Não, não é as pessoas que morrem. Quem morre é o corpo. As pessoas estão vivas. Todas as pessoas que você já ouviu falar que morreu, elas não estão mortas. Elas estão vivas. Irmão, então elas foram para o inferno. Se ela não foi para a igreja, não foi para isso, foi aqui, foi para o inferno. Não, ela não foi para o inferno. Porque não existe inferno, morte, diabo, não existe nada. Tudo isso já foi eliminado pelo Senhor Jesus. Você está vendo o apóstolo Paulo dizendo aqui. Se tiver alguma dúvida, eu posso passar o zap dele para você, o e-mail. Você dá uma ligada no celular dele e pergunta para ele se isso aqui é mentira ou é verdade. Porque é só o que faltava. Você acredita em tudo, acredita em voto, campanha, sacrifício, dá todo o seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu cachorro, seu papagaio, seu passarinho, tudo para o Macedo, para Valdemiro, para Silas, para todo mundo. Você acredita em tudo que eles falam? Por que você não acredita na palavra de Deus, então? Porque é essa mesma Bíblia que eles usam para enganar você. Mas ele não vai ler isso aqui para você, que eles não são loucos. Porque aí você vai abrir os olhos e aí ele não vai poder mais controlar você, levar você para votar nos candidatos deles, trabalhar para político de graça, para dar poder a eles. Aí você vai abrir os olhos. Eles não querem isso. E manifestada agora. Onde está escrito isso, irmão? 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6 em diante. Aqui nós estamos no 10 ainda, parado aqui. Que a graça de Deus é muito rica, né? A gente lê e cada hora que lê, ela nos abençoa mais. E manifestada agora
pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também nos trouxe à luz a vida e a imortalidade. Já está aí dentro de você, tá vendo? Mediante o Evangelho. Você está ouvindo o Evangelho? Ou está ouvindo mentira? Ou está ouvindo aí a fé inteligente desses homens aí que diz que você tem que ter a fé inteligente? Fé inteligente é dar tudo que tem para eles, né? Sacrificar, ser servo. Para o qual, aí ele vai dizer, ó. Aí, ó, se você quiser confusão, procure com ele. Ele está falando tudo isso e ele agora vai dizer, ó. Para o qual eu fui designado. Não é eu não, tá vendo? É ele que está dizendo. Ele que está falando tudo isso aqui e está dizendo quem é que tem autoridade. E quem é que está falando isso aqui, ó. Para o qual... Aonde está escrito, irmão? 2 Timóteo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó. Que esse evangelho e todas essas maravilhas que eram para ser anunciadas, ele vai dizer aqui, ó, no 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, tá vendo? Por isso que ele dizia, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. De quem? De Cristo, de Jesus de Nazaré? Não, meu filho, de Cristo. Mas apóstolo Paulo, é 2 Jesus? Não, filho, é um Jesus só. Uma hora ele estava em carne, agora ele não está mais em carne, agora ele é espírito, é esse que eu sigo. E aquele lá de carne? Aquele lá já ficou na cruz. Aquele lá não é Jesus, aquele lá era Adão. Ele estava com um corpo de carne, e a carne vem de quem? De Adão. Isso aí ele pregou lá na cruz. Eu estou aqui, eu estou falando para você do vivo, o que está vivo agora, nesse exato momento. Mas disseram para mim que eu tenho que sacrificar para aquele lá. Não, é mentira. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Os caras estavam prendendo ele por isso. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Tá vendo? Você sabe em quem você está crendo? O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, pode me prender, pode fazer o que quiser. Né? Eu sei em quem tenho crido. Né? Quando a pessoa diz que sabe uma coisa, é porque ela sabe, né? Eu não estou atrás de fantasias. Eu não vivo de fantasias, de historinha, de Monte Sinai, né? De corrente, de ficar pegando sal grosso, me vestindo de judeu, de pai de santo, né? Atrás de templos bonitos, né? De mandamentos de homem, de não pode cortar cabelo, ter que guardar sábado, todas essas coisas, né? Pois é, era isso que ele falou lá na frente para Timóteo, para não se meter com essas coisas. Tudo carne, né? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu bom depósito. Olha aí, até aquele dia. Que dia? Aquele dia que ele está falando pode se manifestar a qualquer momento. Que dia? Que mês? Que hora? Não, aquele dia. Quando ele fala aquele dia, é um dia que ninguém sabe. Pode ser daqui a pouco. É infração de segundos, milésimos de segundo. O Senhor Jesus pode se manifestar neste exato momento. E você está aí dentro desse sistema religioso, católico, evangélico, seja lá qual for, dentro desse planeta Terra, sacrificando, dando dinheiro para homens, metido em falsas doutrinas, adorando os deuses de pau, de pedra, de metal, fazendo sacrifício. Todas essas bugigangas, tudo que você está praticando de religiosidade, o Senhor Jesus pode se manifestar a qualquer momento, pegar você numa situação dessa. O bom depósito que você tem que ter com Deus é esse aqui, ó. É ouvir a graça dele, crescer espiritualmente e ficar em sintonia com Deus. Aí você não vai ser pego de surpresa. Ele diz aqui, ó, eu sei em quem tenho crido, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12.
Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras. Tá vendo o que ele está falando? Para manter o padrão. Que é padrão? Uma coisa igual, das sãs palavras. Falando para Timóteo. Aquilo que eu lhe ensinei, mantenha isso. Essas são as sãs palavras. Se tem as sãs palavras, é porque tem outra palavra doente. Tem uma palavra sã e tem outra doente, que é essa aí do sistema. Que de mim ouviste. De quem? Dele. É o que eu estou fazendo aqui, eu ouço meu apóstolo. Que de mim ouviste com fé e com amor. Tá vendo? Não só com fé, mas com amor, tá vendo? Olha, eu tenho muita fé, mas não tenho amor. Para encerrar, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 13. O apóstolo Paulo orientando Timóteo, um jovem rapaz, a permanecer nisso aqui, ó. Mantenha o padrão das palavras que de mim ouviste. Por que você tem que manter esse padrão? Porque essas palavras, Timóteo, não é minha. Você sabe que não é minha. Você tem o Espírito Santo, né? Você sabe que não é minha, é do Senhor Jesus Cristo. Então mantenha esse padrão do que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Tá vendo? O amor está no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. Ninguém aqui tem amor. A carne não tem amor, a carne não ama ninguém. Tanto é que você vê os homens se matando aí. Não confunda o amor de Deus com esse amor dos homens. Que esse amor dos homens é um amor fingido. Esse amor dos homens é um amor transitório, passageiro. Uma hora a pessoa te ama, daqui a pouco ela está com ódio de você, está com mágoa, está com isso, está com aquilo. Isso não é amor. Isso é uma nuance. A pessoa pensa que ama. A pessoa só consegue amar outro, de fato e de verdade, quando ela recebe o entendimento da graça e está se alimentando do verdadeiro evangelho. Então, o amor que está na fonte, no Senhor Jesus Cristo, é que transborda na alma dessa pessoa e, consequentemente, se reflete no seu corpo, nas suas ações para com o seu próximo. Entendeu? Por isso que ele está dizendo aqui, 2 Timóteo 1, versículo 13. Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Não é que ouviste de Pedro, de Abraão, de Isaac, de ninguém na face da terra, que de mim ouviste. Com fé e com amor que há, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita o quê? Onde é que o Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo habita? Que habita em nós. Olha aí. Que habita em nós? Ou que habitará um dia, quem sabe? Se você chegar e ficar cantando, vem, ó Espírito, venha para onde? Desce sobre mim. Venha sobre mim. Como venha? Como uma coisa que habita em nós vai vir de algum lugar? Ele disse para Timóteo, tá vendo que é uma mentira? Isso que os líderes religiosos dizem, que você tem que buscar o Espírito Santo. Eles querem que você pense que você não tem o Espírito Santo, porque aí eles podem ficar lhe vendendo. Olha, você vai fazer uma campanha, você vai dar tudo que você tem, aí você vai receber o Espírito Santo. Nós vamos orar para você receber o Espírito Santo. É por isso que tem gente que não tem o Espírito Santo, porque não sacrifica. Aí a pessoa está sempre em dúvida, né? Você não conhece pessoas que estão há 30 anos aí, dentro do sistema religioso, buscando o Espírito Santo? E ele diz aqui, guarda o bom depósito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo dando as últimas palavras para o rapazinho, né? Timóteo era novinho. Meu filho, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita. Ele disse, habita em mim? Não, que habita em nós, em mim, em você, no mensageiro da graça, do povo que está nas igrejas, só que o povo não sabe.
E os líderes religiosos não querem que você saiba. Veja que ele, que era um apóstolo, ele não disse que habita em mim e você vai ficar buscando o Espírito Santo, tá, Timóteo? Não. Ele disse que habita em nós. Habita em mim e em você. Guarda isso direitinho. Saia do meio de doutrina, de religião, não se meta com essa gente. Leve a palavra do amor e da graça de Deus, tá bom, Timóteo? Grande abraço, meu filho, para você. E é o que eu digo para você também. Um grande abraço e até a próxima.